Quero ler um texto da palavra de Deus. João 14. Eric, não precisa colocar no telão. Quero que você que tem a Bíblia, abra a Bíblia. Você que tem o aplicativo, pode abrir o seu aplicativo, João 14. Pastor, eu estou sem a Bíblia, ouça. João 14, o Evangelho de João 14, do verso 1 em diante. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, palavras de Jesus. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vô-lo teria dito, vou preparar-vos um lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, aleluia, para que onde eu estiver estejais vós também, mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Verso 6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pai, nós te adoramos nesta noite, nós te louvamos e bendizemos o teu santo e poderoso nome. Derrame ou continue derramando da tua graça sobre as nossas vidas de uma forma poderosa, que ninguém saia daqui, Senhor, nesta noite da mesma forma que entrou, mas que possa sair cheio do teu poder e da tua graça, da tua unção. Amém, Jesus, glória a Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus respondeu a Tomé, eu vou preparar um lugar. Ele foi para a glória e Deus enviou o Espírito Santo para habitar nossas vidas, para habitar os nossos corações. Queridos, é o Espírito da verdade que o mundo não pode conhecer, Jesus falou. O mundo não conhece, por isso o mundo não sabe, o mundo não entende o porquê que nós estamos na presença do Senhor. O mundo não sabe o porquê que nós estamos na igreja, porquê que a gente vai para a célula, porquê que a gente se envolve com as coisas dele, porque o mundo não o conhece. As pessoas dizem, que tanto você faz na igreja? Teve alguém que falou para mim outro dia assim, eu não sei por que você vai tanto na igreja, eu já fui esse ano, agora eu só vou o ano que vem. Falei, puxa, sério, você não sente vontade de voltar para a igreja? Ele falou, não, porque uma vez por ano é o suficiente. Ah, meu irmão, o mundo não conhece, o mundo não sabe, o mundo não pode sentir aquilo que aquele que entregou a sua vida para Jesus sente na presença dele. O mundo não conhece a presença do Espírito Santo na sua vida quando está enfrentando um problema, quando está enfrentando uma dificuldade. Nós podemos ser fortes, nós podemos ter dinheiro, diga amém. Nós podemos ter poder, nós podemos ter carro, nós podemos ter casa, nós podemos ter de tudo nas nossas mãos, mas se nós não temos a presença dele, meu irmão, vai chegar um momento em que nós vamos sucumbir, porque ele é o Espírito da verdade, porque ele é aquele que nos sustenta. Olha, irmãos, quantas pessoas que se suicidaram na pandemia. Isso é um dado que não nos foi dado, não nos foi passado isso. Mas conhecendo pessoas da área da saúde, nós sabemos que teve muita gente da saúde. Teve uma pessoa que
trabalhando no hospital, ela se contaminou com o vírus. Quando ela viu aquelas pessoas entubadas no trabalho dela, ela tirou a sua própria vida. Então eu te digo, meu irmão e minha irmã, você pode ter tudo na sua vida, você pode possuir tudo na sua vida, mas se você não possui a presença de Deus, quando você passar pelo deserto, os seus pés vão queimar na areia do deserto, a sua cabeça vai queimar no sol, porque não tem a proteção divina, não tem a proteção do Senhor, aquele que sustenta no deserto. Quando o povo de Deus estava no deserto, quando o povo de Deus estava andando no deserto, a Bíblia diz, lá em Êxodo, que havia uma coluna de fumaça durante o dia, uma coluna que protegia o povo que estava no deserto durante o dia. E no deserto, durante o dia, o sol é escaldante e durante a noite é muito frio. E a Bíblia diz que durante a noite Deus providenciava uma coluna de fogo para dar luz e para aquecer o seu povo em meio ao deserto. Você que tem o Espírito Santo, você não está livre do deserto. Jesus disse que nós teríamos aflições nesse mundo, mas a promessa do Senhor em nossas vidas é que Ele seria para nós, ou será para nós, Ele é para nós como aquela coluna que quando o problema começa a nos escaldar, vem o refrigério do Senhor sobre as nossas vidas, e quando o problema começa a nos afligir, Ele é a luz para o nosso caminho, Ele é a lâmpada para os nossos pés. Nós não vamos sucumbir no meio do deserto, nós não vamos parar em meio às tribulações, igreja, porque nós temos o Espírito da verdade, aquele que o mundo não conhece, mas que é aquele que habita o coração da igreja do Senhor Jesus. Se eu fosse você, eu aplaudiria ao Senhor nesta noite. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A nossa esperança deve estar no Senhor, igreja. A nossa esperança precisa estar no Senhor. Nós não podemos enfrentar as dificuldades sem a presença dEle, dizendo: eu resolvo, eu sei, eu faço e eu aconteço. Porque a nossa sabedoria é terrena, e Tiago fala que ela é terrena e animal. Olha que forte isso, não está chamando ninguém de animal, não está falando que somos animais, mas a nossa sabedoria é animal. Por que ele compara isso? Porque o animal, ele é irracional, e a nossa sabedoria, ela se torna irracional diante das dificuldades, igreja. Diante das dificuldades, alguém que no momento de aflição tira a sua própria vida, ela não foi racional, ela não esperou. E tem momentos que nós precisamos esperar, que a dificuldade, ela nos empurra para o canto. A dificuldade vai nos empurrando cada vez mais para o canto. Por isso muitas pessoas estão com depressão, e é muito sério isso, igreja. As pessoas estão deprimidas. Nós soubemos da morte de uma conhecida que morava na rua de casa. Ela morreu porque se afundou na bebida. O casamento dela acabou. Ela não suportou isso. Se entregou à bebida. E há poucos dias atrás morreu de cirrose. Meu Deus! Meu Deus! Se nós conhecemos o Espírito da verdade,
Nós não podemos negar que existem problemas. Nós não podemos negar que os problemas, eles acontecem, que as situações vão se levantar contra as nossas vidas, mas nós temos que nos manter centrados, igreja, centrados. Vamos aguardar os acontecimentos. Lembra de uma palavra que ministrei aqui sobre quando Deus queria mudar o tabernáculo, Ele mudava a nuvem se movia. E às vezes o povo montava o tabernáculo, hoje e amanhã a nuvem já se movia, eles tinham que desmontar e ir atrás da nuvem. E às vezes ficavam meses no mesmo lugar. Nós temos que olhar para Deus antes de tomar decisões, igreja. Nós temos o Espírito Santo nas nossas vidas, Ele testifica de todas as coisas. Nós precisamos orar, falar com o Espírito Santo. O texto da palavra de Deus em Romanos, capítulo 8, verso 26, ouça bem esse texto, não precisa colocar, Eric, não precisa nem você abrir a sua Bíblia, ouça, Romanos 8, 26, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito, com E maiúsculo, é o Espírito Santo, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo colhe as nossas orações e leva diante de Deus. O Espírito Santo colhe as nossas orações porque nós não sabemos como orar. Nós não sabemos como pedir. Por isso é necessário nós dobrarmos os joelhos e falar: Espírito Santo, me ensina a orar, me ensina a pedir. Tiago fala na sua carta assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para os vossos deleites. Pede só para os seus deleites. A palavra diz que a gente pede só aquilo que nós enxergamos. É como alguém que está desempregado orar assim: Deus, dá um jeito nas minhas contas. Deus, eu preciso pagar minhas contas, dá um jeito nas minhas contas. Não, Deus, abre as portas de um emprego. Deus, abre as portas de um trabalho novo, me prospera na minha empresa. Nós temos que orar da forma correta. Mas a palavra diz que o Espírito, qual Espírito? O Espírito que habita as nossas vidas, Ele vai nos ensinar. Ele nos ensina. Nós não precisamos sofrer. Quantas pessoas já me pediram palavra: pastor, me dá uma palavra, eu estou passando por um deserto. Falo: querido, eu quero te dar uma palavra sim, vamos orar. Vamos orar. Querido, eu quero te dar uma palavra, eu não tenho nenhuma revelação da parte de Deus para você que não seja a revelação desta palavra nessa noite. Talvez você esteja passando por um deserto muito grande, um deserto árduo. Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, você está em pé porque você tem o Espírito da verdade, aquele que o mundo não conhece, mas é aquele que é o Espírito do próprio Deus que habita a sua vida. Por isso você está em pé. Espera um pouquinho mais, a palavra diz, um pouquinho mais. Está falando da vinda de Cristo, um pouquinho mais, a tradução fala. E o que há de vir, virá. Mas eu quero trazer para você essa palavra. Espera um pouquinho mais, não desista, não retroceda, não volte para trás, pelo amor de Deus. Não se entregue a estar deprimido. Espera um pouquinho mais e aquilo que tem que acontecer, vai acontecer na sua vida em nome de Jesus Cristo.
Ele é o Espírito da verdade, Ele é que nos ajuda nas fraquezas, Romanos 8, 26, Ele nos ajuda nas fraquezas, e o apóstolo Paulo fala assim: quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. E aí você olha para isso, o mundo olha para isso e diz assim: esse negócio é louco, esse negócio é doido. Quando eu sou fraco é que eu sou forte. Por quê? Porque na fortaleza ninguém busca a Deus, né? Lembra de um jargão que eu usava nas pregações? Você que me conhece há mais tempo. Quando a gente abre a geladeira e o frango cai no pé, a gente pula: ai, glória a Deus. Abriu a geladeira, o frangão caiu no pé. Caiu a picanha, que não a do Lula, aquela que você comprou. Já não está cabendo mais no freezer. O Ricardo acho que está lá no estacionamento, né? Mas um amigo em comum falou assim: para que eu vou buscar a Deus quando nós convidamos ele para vir para a igreja? Para que eu preciso de Deus? Se eu tenho um bom emprego, minha família está com saúde, eu tenho um bom carro. Meu Deus, nós não devemos buscar a Deus por aquilo que nós necessitamos. Nós devemos buscar a Deus por aquilo que Ele é. Ele é Deus. Hoje nós estamos aqui numa reunião com um grupo de louvor e grupo de dança. Que tremendo, que maravilhoso, que unção poderosa que estava aqui de manhã. E sabe o que Deus falou aos nossos corações? O culto é para mim, não é para vocês. Meu Deus. Pastor, eu não gostei das músicas hoje. Não interessa, irmão, o culto é para Deus, é Ele que tem que gostar. Quem cultua algo ou cultua alguém. Se é para mim, eu estou cultuando a mim mesmo. Nossa, eu gazeei bastante aula de português. Se você veio para cultuar, você veio para cultuar a Deus. O culto não é para nos agradar, o culto é para agradar Ele, aleluia. O Espírito da verdade que habita os nossos corações precisa testificar disso. Que é para Ele todas as coisas, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas, até esse culto, irmão. Pastor, eu fui no culto e saí curado. Pastor, eu fui no culto e saí liberto. Pastor, eu fui no culto e saí bem, saí feliz. Glória a Deus. É a manifestação do Espírito de Deus na sua vida. Você deu liberdade para isso acontecer. Mas o culto é para Ele. O culto é para Deus. A gente vem para cultuar Ele. A gente vem para cantar para Ele. Por que começa? Nós poderíamos começar com a oferta, ir para a bênção apostólica, ministrar a palavra e depois o louvor, né? Não, a gente já começa no louvor, porque tudo é para Ele e a gente já começa da forma correta. Mateus 6,33 diz que, o que está escrito lá? Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, tudo, em todos. O primeiro é para Deus. Pastor Marco falou aqui: não traga sobra para Deus. Pastor, vou ofertar o que sobrou. Fica para você, querido. Vai ser bênção na tua vida. Eu vou no culto hoje porque não tenho nada o que fazer. Não, querido. Eu não vou dizer fica em casa, não. Não vou ousar a dizer isso. Mas nós já começamos o culto adorando o nome dEle. Aleluia. Aí a gente adora o nome dEle, a gente chama a atenção dEle, daí na hora da palavra a gente ouve a voz dEle. E a Bíblia, na minha Bíblia está escrito, e na tua deve estar escrito também, que o louvor liberta. Que o louvor liberta. Quando nós louvamos, nós estamos sendo libertos de tantas coisas, nós estamos sendo curados. O pastor Marco falou para nós hoje de manhã aqui: ouvir música é uma coisa, mas louvar é outra, é outro nível, irmão.
E sabe quem compreende isso? Aquele que tem o Espírito da verdade que o mundo não pode conhecer. Aquele que tem o Espírito da verdade, aquele que tem o Espírito da verdade em sua vida, que não consegue ficar longe, não consegue ficar longe. Eu tive situações que não pude vir para o culto, e aonde eu estava, com gripe, eu passando mal, ai que vontade de estar na igreja, e Deus estava lá também, porque Ele habita em mim. Mas como é bom estar reunido como igreja, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. É ali que nós renovamos a nossa esperança, é na presença dEle, é na presença dEle. João 14,16 diz assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Jesus estava falando para os seus discípulos: eu vou para o Pai, mas eu estou rogando a Ele para enviar outro Consolador, que não é outro, é o mesmo, porque são três características de um Deus, três pessoas em um Deus: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A palavra de Deus me ensina que Ele é um Deus sobre todos, Jesus é um Deus para todos, e o Espírito Santo é um Deus em todos, aleluia. Você pode aplaudir o Senhor, aleluia. Quando alguém disser para você assim: eu não entendo esse negócio de 3 em 1. Eu tinha um CCE, um 3 em 1. Quem é do meu tempo sabe o que eu estou falando. Eu não entendo esse troço de 3 em 1. Hein, irmão Elias? 3 em 1. Ele é um Deus sobre todos. Deus Pai. Ele é um Deus para todos. Morreu por todos. Deus Filho. E Ele é um Deus que habita em todos aqueles que creem no nome dEle. É o Deus Espírito Santo, aleluia. E nós podemos conversar com Ele. Nós devemos conversar, desenvolver a intimidade com o Espírito Santo. Como podemos orar? Como podemos caminhar? Como podemos proceder? A igreja do Senhor Jesus precisa ter intimidade com o Espírito Santo, precisa ser cheio do Espírito Santo, precisa viver a plenitude do Espírito Santo em sua vida, é da liberdade. Eu estava meditando sobre isso, e uma vez eu falei do carro, que você enche o tanque do carro e põe o carro na garagem. É alguém que tem o Espírito Santo, mas está parado. E quando você vai no mercado, e hoje eu não sei mais se enche o porta-malas do carro. Eu já comprei um carro com 2 porta-luva, um porta-luva dianteiro e outro traseiro, bem pequeno, não tem porta-mala. E quando você vai no mercado, você põe o alimento no porta-malas, e daí você chega em casa e faz o quê? Pega aquelas sacolinhas e leva para dentro de casa. Põe no armário e deixa lá. Não, daí você, mulher sábia que edifica o seu lar, faz aquela polenta gostosa com costela de panela. Ai, Jesus. Salada de rúcula. Se deixasse no porta-mala do carro, e se deixasse no armário, o que ia acontecer? Responda aí, irmão. O que você acha? Hã? Vai vencer. Vai vencer. Irmão, a palavra de Deus diz para a gente não deixar vencer o Espírito Santo no nosso coração. Não é o vencer de vitória, mas é deixar
o que Paulo ensina aos Tessalonicenses: não extingais o Espírito. O que quer dizer isso? Você recebeu o Espírito da verdade, você tem o Espírito da verdade, então deixe esse Espírito manifestar na sua vida. Deixe esse Espírito Santo ser o GPS da sua vida, o GPS espiritual, para te dar a direção para onde você deve ir, aonde você deve andar, com quem você deve andar, com quem você vai se relacionar, para você entender. E quando você estiver no deserto, irmão, olha aqui, ó, se você estiver no deserto, diz: Espírito Santo, me conduza até sair, me proteja até sair, me direcione até eu vencer esse deserto, em nome de Jesus. Aleluia. Muita gente sai da igreja, muita gente desiste de servir a Deus porque: eu estou na igreja e estou passando por problemas, eu estou na igreja e estou passando por dificuldades, eu estou na igreja e não está dando certo a minha empresa, não dá certo o meu trabalho, o meu casamento está ruim. Calma! Calma, vai dar certo. Durante o dia você não está vendo, mas tem uma coluna de nuvem para te refrescar. Durante a noite, talvez você não está vendo, mas tem uma coluna de fogo para te aquecer e para iluminar o seu caminho. Sabe como é que é o nome dessa coluna hoje? Lá no deserto era coluna, hoje é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas que você já tem aí dentro do seu coração. Você já tem na sua vida. Lá com Moisés, lá no deserto, o Espírito de Deus andava com eles. O Espírito de Deus andava com eles, estava lado a lado. Irmãos, a morte e ressurreição de Cristo nos deu um privilégio tão grande, que o Espírito não é comigo, Ele não anda do meu lado, Ele anda dentro de mim. Eu sou portador do Espírito Santo, você é portadora, você é portador do Espírito Santo. Ele habita a sua vida. Para de orar assim: Senhor, envia o teu Espírito sobre a minha vida. Ele já está, Ele está lá dentro do seu coração, falando assim: eu estou aqui, eu estou aqui. Por isso, meu irmão, quando você for resolver algo que é tão difícil talvez para o ser humano, quando você for resolver algo na justiça, leve o seu advogado, mas saiba que quem está contigo ali dentro do seu coração é o Espírito Santo. Então ore dessa forma: Espírito Santo, conduza todas as coisas, até a boca desse advogado que eu contratei. Quando você for resolver algo lá no teu trabalho, não tenha medo. Ore antes, diga assim: eu vou conversar com o meu patrão, eu vou conversar com o meu encarregado. Coloque as palavras na minha boca e que ele entenda o que é a verdade. Quando você for resolver algo com a sua esposa, quando você for resolver algo com o seu esposo, ore para ele antes e diga: Espírito Santo, eu vou agora acertar e arrumar a minha casa, me direciona. Você está entendendo, querido? É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. É aquele Consolador. Sabe por que Ele é Consolador? Não é só para quando morre alguém a gente falar que Ele é o Consolador, mas é quando você está triste, quando você está passando por um problema, está passando por uma dificuldade. Se você é sensível à voz, Ele está dizendo para você: eu estou aqui, aleluia, eu estou aqui. A presença do Senhor é real na sua vida depois desse culto, meu irmão. Antes do culto Ele já habitava a sua vida, depois do culto Ele continua habitando a sua vida. O Salmo 51 fala de um rei Davi dizendo assim: Senhor, não retires de mim
o seu espírito, suplicando a Deus, eu sei que estou errado, eu sei que eu errei, mas não retires de mim a tua presença. Irmão, isso é muito forte. Você tem essa presença na sua vida, você tem esse mesmo Deus na sua vida. No momento de dificuldade, você tem a presença desse Deus. Na hora da doença, você tem esse Deus, deixa Ele manifestar a cura. Na hora que o inimigo se levanta, na hora que Satanás se levanta ou levanta pessoas para te tirar do sério, entenda que você tem essa presença na sua vida. Clame a Ele, diga: Espírito Santo que habita o meu coração, agora o que eu faço? Aleluia, aleluia. Nós precisamos conhecer isso, igreja. Nós precisamos entender isso, igreja. Quando as pessoas vêm pedir oração, pastor, amanhã vai ter uma audiência, vamos orar, querido. Eu falo: Espírito Santo que habita as nossas vidas, prepare tudo amanhã. Prepare desde a pessoa que vai cuidar do carro lá na rua, prepare os recepcionistas, prepare os advogados, prepare os juízes, prepare todas as coisas. Levanta, Senhor, uma coluna de nuvem, uma coluna de fogo, e direciona o teu filho. A minha oração nessa noite por você, querido, é que você possa enxergar esta coluna, que você possa enxergar esta coluna na sua vida, que você possa entender que existe essa coluna na sua vida, e que você pare de sofrer. Pastor, mas o problema ainda continua. Mas você não vai sofrer nesse problema, você não vai sofrer nessa situação. Olha, amados, eu vejo as crianças, as criancinhas, às vezes, vou falar do Guilherme, quando era bebezinho, não faz muito tempo isso, né? E ele estava com dor de ouvido, algo assim, estava chorando. E aí, quando nós pegávamos ele no colo, eu vou falar, lembrei de uma experiência. Ele estava com cólica, e eu fui lá no quarto dele de madrugada, peguei ele no colo, segurei ele assim, coloquei ele com a barrigona dele encostado na minha barriguinha, e segurei ele aqui assim, ó. Ele estava com dor, mas ele parou de chorar. Porque filho no colo do pai, ele sente segurança, mesmo com dor, ele sabe quem é o pai, ele tem o discernimento, ele tem o entendimento, ele sabe, ele consegue captar o cheiro, o odor, o olfato, ele sente. E no colo ele parou instantaneamente de chorar, e eu olhava na cara dele, eu via que ele estava com dor, se contorcendo, mas parou de chorar. Ele estava acreditando que no colo do pai ele ia ser curado. Será que você pode acreditar, querido, mesmo passando por um momento de dor, nos braços do Espírito Santo que habita o teu coração? A dor pode até durar um tempo, mas tenha certeza, tenha confiança de que a cura está chegando, o problema está sendo resolvido em nome de Jesus Cristo. É o Espírito da verdade. E eu segurei ele, agora vou terminar a história. Eu segurei ele por 2 horas, andando dentro de casa, 2 horas. Quando eu vi que ele dormiu, e dormiu mesmo, fui colocar ele no berço, eu não conseguia, porque o meu braço não estava mexendo, ficou segurando. Aí é uma criança, mas começa a pesar, né, a partir de alguns minutos. E aí eu coloquei ele assim, com muita dificuldade, e eu não conseguia esticar o braço. E hoje eu peço para ele coçar minhas costas, ele não quer fazer, irmãos.
Ai, 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 ai. Quando nós alcançamos esse nível de entendimento, estou no deserto, mas estou vendo a coluna. Estou no deserto, mas estou enxergando a provisão. Quando faltava comida, Deus mandava o maná. Quando sentiam sede, saía água da rocha. Sabe para quem é isso? Para aquele que confia no nome do unigênito. Para aquele que é portador do Espírito da verdade, aquele que recebeu Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida. Irmão, eu não quero pregar o evangelho de água de açúcar que diz assim: Deus vai resolver todos os teus problemas, você não vai ter problema mais não. Olha, traga aqui no altar, faça isso, faça aquilo, você não vai ter mais problema. Não, querido, eu quero te falar a verdade, porque Jesus disse: no mundo você vai ter aflição. Porque Paulo fala aos Efésios: seja revestido de toda a armadura de Deus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Sabe para quê? Para mim ser melhor do que os outros? Não, é para resistir no dia mau. Bom, se eu pedir para você escrever aí, se eu pedir para você escrever aí, em algum lugar, quantos dias maus você passou? Eu escutei um meu Deus aí, e é isso mesmo. Quantos dias maus você passou? Pastor, pode ser um caderno de 200 folhas? E o Senhor colocou uma coluna durante o dia e outra durante a noite, porque Ele sabe o que você precisa. Às vezes Ele não nos dá aquilo que nós estamos pedindo, mas sempre Ele vai nos dar aquilo que nós precisamos. Parece que esse amém foi um pouco mais fraco, porque nem sempre Deus vai dar aquilo que nós estamos pedindo, mas sempre Ele vai dar aquilo que nós necessitamos. Ele vai nos dar tudo aquilo que nós precisamos para viver e vencer nesse mundo, em nome do Senhor Jesus. Fale com o Espírito Santo, desenvolva uma amizade com o Espírito Santo. Você tem amigo, não tem melhor amigo? Você pensa no teu melhor amigo aí. Que time que ele torce? Qual é a comida que ele gosta? Garanto que você sabe. Às vezes não sabe nem da esposa, mas sabe do amigo. Desculpa aí, não era para tocar nesse assunto. Às vezes a gente sabe de tanta coisa, né, do amigo. Você sabe a hora que ele sai do trabalho: vou dar um susto nele, vou me esconder aqui, porque 3h30 ele passa aqui. Sabe o que é isso? Intimidade, irmão. Intimidade. Se nunca falou, lá no teu trabalho, tem um melhor amigo lá no teu trabalho, se nunca ameaçou ele assim, vou contar teu apelido aqui para todo mundo. Vou contar teu apelido. Eu sei o apelido dele, mas não vou contar. Porque tem intimidade. O Espírito Santo de Deus quer ter esse nível de intimidade contigo. O Espírito Santo quer ter esse nível de intimidade com você, meu irmão, comigo. Ele sabe tudo de nós. Você sabe o que Ele gosta. Você sabe o que agrada o coração de Deus. Você sabe aquilo que você faz, se está agradando a Deus. Comece a conversar com o Espírito Santo. Reserva um tempinho lá para conversar com o Espírito Santo. Fala para ele: olha, Espírito Santo de Deus, está difícil essa parada.
Às vezes se fala para alguém lá do teu trabalho que não tem nada para acrescentar. Às vezes se fala para alguém lá do futebol. Às vezes fala até para a pessoa da igreja, mas não fala para o Espírito Santo. Está difícil, Senhor, está difícil. Esse dia eu estava vindo do trabalho dentro do meu carro e eu estava fazendo uma lista para o Espírito Santo, falando com o Espírito Santo. Falei, Senhor, eu preciso resolver essas situações no meu trabalho, que difícil. Eu preciso resolver essas situações. Irmãos, eu quero testemunhar para você. Comecei a contar para ele do meu trabalho. Comecei a falar para ele de contabilidade. Acho que até o Espírito Santo falou assim, é sério que está assim? E eu comecei, Senhor, eu tenho que resolver essa situação. Não sei nem por onde começa, Senhor. Me ajude. Irmãos, e durante a semana, naqueles 10 dias, as coisas foram encaixando. Eu não sou melhor do que você, querido. Ele não me ama mais do que ama você. Não é porque eu sou pastor. Não, eu amo mais o pastor do que... Não, querido. Nós somos filhos. Quando Deus olha para mim, Ele não diz assim, ô pastor, vem cá. Ele diz assim, filho amado. Quando Ele olha para você, Ele te chama pelo nome. Mas Ele ama te chamar de filha. Ele ama te chamar de filho amado. Vai para o colo dele, está com dor de barriga, está com cólica, vai para o colo dele na madrugada. E aí mesmo com cara de dor, a gente consegue dormir, porque está nos braços dele. Como é bom servir a Deus, irmãos. Como é bom servir a Deus. Ângela, Santa EBF, na Igreja Irmãos Menonitas do Uberaba, que fui lá para tomar suco e comer bolacha e jogar bola com a piazada. Eu conheci Jesus comendo bolacha Maria. Às vezes estava até mole, que guardava de uma semana para outra. A bolacha quando vocês querem fora do pacote. Foi lá que eu conheci Jesus. E lá eu entreguei minha vida para Jesus. E hoje eu posso dizer, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Fala com Ele, igreja. Fique em pé na presença do Pai. Fique em pé na presença do Senhor. Por favor, grupo de louvor. Vamos louvar o Senhor nesta noite. Oh, glória a Deus. Daqui a pouco nós vamos tomar a ceia. Se você já é batizado nas águas, está em comunhão com o corpo de Cristo, você pode participar desta ceia. Você deve participar da ceia. Paulo fala aos Coríntios assim, examine-se, pois, o homem, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Ele não diz examine-se e não coma. Porque um dia Jesus estava reunido com os discípulos e ele falou assim, um de vocês vai me trair. E ele sabia que era Judas. E ele não negou a ceia para Judas. Ele partiu o pão e entregou na mão de Judas. E às vezes a gente diz assim, eu não vou nem olhar na cara do fulano. Jesus repartiu o pão com aquele que traiu, que o traiu. Feche os teus olhos, você tem o Espírito da verdade. Vamos cantar. Sinta a presença doce do Espírito Santo em tua vida. Eu posso ver no grupo de louvor, mas eu sinto na minha vida.
Que presença doce. Que presença doce. Ele é quem te fortalece. Para onde eu vou, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Dá liberdade aí para o Espírito Santo, querido, no meio da igreja. Dá liberdade para sentir o manifestar do Espírito em tua vida. Tenha uma nova experiência nessa noite. Oh, aleluia. Tenha uma nova experiência com Ele nessa noite. Fala com Ele aí no seu lugar. Não perca essa oportunidade. Fala com Ele. Se me amares verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos. Obrigado, Senhor. Ele habita em vós, estará em vós para sempre. Este é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me darei a Ele. Oh, oh, oh. Santo é o Senhor, aleluia. Diga isso para Ele, igreja. Diga isso. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Ele é a nossa esperança. Eu quero te amar. Oh, 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 oh. Sinta a presença dele, meu irmão. Dá liberdade aí no seu lugar. Dá liberdade aí no seu lugar. Tu és tremendo, Senhor. Tu és maravilhoso. Tu és maravilhoso, Jesus. Eu quero perguntar se tem alguém em nosso meio que gostaria de receber Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida. Talvez você nunca tenha feito esta oração assim: Senhor, eu te aceito como o único Senhor e Salvador. Tem alguém em nosso meio que gostaria de fazer esta oração? Levante uma das suas mãos, eu quero orar contigo. Esta noite é noite de libertação, é noite de cura, é noite de restauração. Tem alguém em nosso meio que quer receber Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador? Deixa eu perguntar se tem alguém que talvez tenha se afastado da presença dele, por um motivo ou outro, meu irmão, e não importa o motivo, não importa como, não importa em que ocasião, talvez você tenha se afastado, alguma coisa que atravessou na tua vida e te desanimou, e você, olha, eu não quero mais ir para a igreja, não quero mais o Senhor. E se você nessa noite sentir o desejo de renovar a aliança com Ele, levante uma das suas mãos. Eu quero orar contigo nessa noite. Eu quero orar contigo nessa noite. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Senhor. Louvado seja
o nome do Senhor Jesus. Tem mais alguém que gostaria de renovar a aliança com o Senhor? Ele está te chamando nesta noite, aleluia. Oh, cante a Ele, igreja. E os guarda. Preciso de uma líder aqui, por favor. Ama. Se alguém será amado do meu Pai, eu também o amarei, me manifestarei a Ele. Oh, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Dê uma forte salva de palmas ao Senhor nesta noite. Aleluia. Te adoramos, Deus. Te adoramos, Senhor. Pode se sentar por um instante. Deus não olha para o erro, Deus olha para o arrependimento. Deus não está preocupado por onde você andou, mas Deus está interessado em te colocar em um novo caminho. Deus não está preocupado com aquilo que você já fez e talvez não agradou o coração dele. Ele está preocupado com aquilo que você pode fazer para encher o coração dele de alegria. E isso é hoje, irmãos, isso é hoje, é hoje. É a partir de agora, é já. Deus é bom o tempo todo, aleluia. 1 Coríntios capítulo 11, não precisa colocar, Eric, dá folga para você hoje. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23 em diante, o apóstolo Paulo fala de algo muito importante na vida de um servo de Deus, uma serva do Senhor. Ele fala sobre a ceia, ele fala das palavras de Jesus no momento antes de ser preso, algumas horas antes de morrer na cruz do Calvário. Ele, no verso 24 desse capítulo 11, ele diz: tendo dado graças, partiu o pão e disse: comei, esse é meu corpo que é partido por vós, façam isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Queridos, eu entendo que muitos dos discípulos ali, ou todos, não estavam entendendo. Mas nenhum levantou e saiu da mesa. Nenhum levantou e foi embora e falou assim: eu não estou entendendo isso aqui. O entendimento que eles tinham era assim: se Ele está nos dando, é bom. Se vem de Deus, é bom. Se vem do Senhor, é bom. Nenhum dos discípulos se negaram a comer aquele pão, porque Jesus estava falando de uma forma diferente naquele dia. Jesus estava dizendo assim: comam esse pão, porque ele representa o meu corpo que é partido por vós. Bebam desse cálice, porque esse cálice, ele representa uma nova aliança no meu sangue. O que será que o Senhor está falando? Será que tem a ver com aquilo que ele já disse, que vai ter que partir, que vai...
Talvez eles não estivessem compreendendo ali naquele momento a dimensão dessa pregação do Senhor naquela mesa. E eu quero te dizer nessa noite, talvez você não entenda algumas coisas que Deus tem ministrado ao teu coração, talvez você não entenda no momento ou na hora algumas coisas que Deus está fazendo na tua vida, e eu quero te dizer, apenas creia. Apenas creia. Porque se é o Senhor quem está ministrando, Ele sabe o que está fazendo. Aí passam-se os dias, 3 dias depois Ele ressuscita, 40 dias depois o Espírito Santo desce sobre aqueles mesmos discípulos que estavam talvez em dúvida, não estavam entendendo muito bem aquela conversa, e foram cheios daquele corpo e cheios daquele sangue, daquele Espírito, e começaram a pregar e começaram a fazer prodígios e maravilhas em nome do Senhor Jesus. Queridos, às vezes nós não entendemos algumas coisas, mas nós temos que ter um coração disposto a crer que o Senhor tem o melhor para nós, disposto a crer que o Espírito da verdade, Ele habita em nós, e é Ele quem nos sustenta. Talvez você não esteja entendendo hoje, mas amanhã você vai entender. Talvez no terceiro dia, no dia da ressurreição, ou 40 dias depois, no dia em que descer o Espírito Santo, ou talvez em outra ocasião, mas Deus está ministrando a sua vida, e deixa Ele agir na sua vida. Fique em pé, eu quero chamar os queridos que vão me ajudar a distribuir a ceia. A ceia é do Senhor, a ceia não é da CCNA, fique à vontade para tomar, para participar. Você que nos visita, se você faz parte de uma comunidade, de uma igreja, você já entende, já participa da ceia, fique à vontade para participar, fique à vontade para comer conosco nessa noite, esse banquete espiritual. Podem distribuir. Você que for servido, pode se assentar e vai orando, esperando, como Paulo fala no texto, esperai uns pelos outros. Depois que todos forem servidos, nós vamos orar e vamos consagrar esse momento.